Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o resultado da primeira consulta eleitoral para reitor e vice da UFO e os preparativos para o segundo turno. Tem também um programa de reabilitação cardiovascular para prevenção e monitoramento em quem tem problemas no coração. E mais, a movimentação no seminário de matemática promovido na Universidade Federal de Uberlândia. E ainda as vagas do mercado de trabalho para quem está em busca de emprego ou estágio. É agora no TVU Notícias. Eleições UFO 2016. A consulta eleitoral para a escolha do reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, gestão 2016-2020, terá segundo turno. Os professores e candidatos Valder Steffen e Arquimedes Silone foram os mais votados nos 3 segmentos. 21 e 22 de setembro. Essas são as datas do segundo turno da consulta eleitoral para os cargos de reitor e vice da Universidade Federal de Uberlândia, gestão 2016-2020. Como nenhum candidato obteve a votação superior à soma dos demais, conforme determina a Resolução 09/2016 do CONSUM, Conselho Universitário, a nova disputa foi confirmada. Isso após a apuração de votos que só foi concluída na manhã de hoje, quinta-feira. Os 2 candidatos que obtiveram maiores percentuais de voto no primeiro turno da consulta eleitoral foram os professores Valder Steffen Júnior, da chapa Inova UFO, com 44,74% dos votos válidos, e Arquimedes Diógenes Silone, da chapa Democracia Sempre, com 32,07% dos votos. Dos quase 30 mil eleitores aptos, 46,20% compareceram às urnas de votação distribuídas nos campi da UFO durante o primeiro turno. Os outros 2 candidatos ao cargo de autoridade máxima da instituição, Pedro Froze Rosa e Elvésio Dames de Oliveira Cunha, tiveram 13,88% e 9,31% dos votos. O segundo turno da consulta eleitoral deve ocorrer de acordo com a comissão especial, igual ao processo anterior, com cédula impressa e mesmo quadro de horários. Das 8 da manhã às 5 da tarde nos campos onde não há expediente noturno e das 8 da manhã até às 21 horas nos campos com aula à noite. E a nossa equipe vai acompanhar todos os detalhes desse segundo turno. Temida por uns e amada por outros, a matemática foi tema de mais um seminário na UFO. Troca de informações e atualização de conhecimentos foram as lições dos participantes. A 16ª edição da Semana da Matemática reúne estudantes, docentes e pesquisadores de diversas áreas do setor. A proposta do evento é a troca de conhecimento e produções científicas na área. Promover a divulgação científica, E também o intercâmbio entre graduandos, pós-graduandos, professores do ensino básico, alunos do ensino básico, professores do ensino superior e pesquisadores de matemática, matemática aplicada, educação matemática e estatística, Oferecer uma oportunidade de formação continuada para os professores da rede básica e para os egressos de cursos superiores de Uberlândia e região. Profissionais de diversas cidades marcaram presença. Eu sempre tenho vindo para continuar as pesquisas e agora eles me convidaram para dar esse curso, que é para ver se estimula os alunos a estudar essa área da matemática bastante pura, mas como eu disse, que tem bastante aplicação. A troca de informações e atualização de conhecimentos são lições que somam muito para a vida profissional dos participantes. Isso faz com que os estudantes, além de reconhecer as possibilidades de atuação na área, como professores, como pesquisadores, no mercado de trabalho, eles também possam vislumbrar possibilidades de fato acadêmicas, áreas que são novas, digamos, em matemática e estatística, e possam nos dar o retorno. Além das palestras, a semana também conta com a apresentação de trabalhos. Daniel estuda matemática e participa pela 3ª vez do evento com o trabalho sobre o estudo de curvas no espaço. Eu estudo curvas no espaço projetivo, que é o mesmo espaço, só que eu acrescento pontos no infinito. Eu posso permitir essas curvas a ter pontos no infinito. Além dos universitários, alunos do ensino médio também participaram e apresentaram trabalhos. Trabalhos de iniciação científica de
possivelmente do Programa de Iniciação Científica Júnior do CNPq ou da FAPEMIG, então a gente tem essa abertura para eles, né? E por falar em números, caneta e papel nas mãos, hora de anotar as vagas disponíveis do mercado de trabalho em Uberlândia. Confira! Vaga para analista técnico de farmácia júnior. O salário é de R$ 2.558 mais benefícios. É necessário ter experiência. Os interessados devem mandar currículo para leticiap@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de atendente, salário de R$ 1.140 mais benefícios. É preciso ter experiência na área. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga para assessora comercial, salário de R$ 940 mais comissão. É preciso ter experiência. Interessados podem enviar e-mail para cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para auxiliar administrativo. É necessário cursar ensino médio regular. Remuneração de R$ 500 mais vale transporte. Informações e currículos em talentos@fundaçãocdl.org.br. Vagas de estágio em telemarketing para quem está no ensino médio. Remuneração de R$ 500 mais vale transporte. Informações e currículos em talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para o ensino superior na área comercial, marketing administrativo ou comunicação. Remuneração de R$ 300 mais benefícios. Informações pelo e-mail consultoriarh@fundaçãocdl.org.br. Cobranças indevidas estão entre as mais frequentes queixas registradas nos PROCONs de todo o país. Em Juiz de Fora, problemas envolvendo cartão de crédito caíram, mas ainda tiram o sono de muitos consumidores. Diariamente, muitas pessoas utilizam o cartão de crédito para fazer compras. Mas essa forma de pagamento pode gerar transtornos para quem não consegue controlar as finanças. Eu fico sem controle se eu usar o cartão de crédito. Eu prefiro o dinheiro à vista mesmo, que eu tenho mais controle. A gente vai ficando enrolado, vai virando uma bola de neve, né? Já tive clonagem com o cartão. O juro é altíssimo. Para o economista, é vantagem usar o cartão de crédito quando não há diferença no valor de pagamento à vista ou no cartão. E ele chama a atenção também para o fato do cartão de crédito não ser visto como um gasto a mais, e sim como uma forma de pagamento que não ultrapasse o que a renda das pessoas permite. O erro mais comum é normalmente não fazer as projeções futuras, né? Compra-se em várias parcelas, aquelas parcelas são acumuladas no futuro, isso vira comprometer o orçamento e pode chegar num determinado momento que não se conseguir pagar e entrar no rotativo. De janeiro a setembro desse ano, o PROCON registrou 1.661 reclamações relacionadas ao cartão de crédito em Juiz de Fora. Desse total, 793 foram de cobranças indevidas. Geralmente são lançamentos de compras não efetuadas, né? Hoje em dia a gente tem um problema muito grande de fraude no mercado e as pessoas estão sofrendo com essa questão que na verdade é um crime. O superintendente do PROCON apresentou medidas para que a população identifique cobranças indevidas e cobre seus direitos. O consumidor tem que ficar atento a analisar as contas e analisar os extratos, para saber se efetivamente ele está sendo cobrado por aquilo que ele contratou. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Para realizar tarefas como autenticar um documento em cartório ou abrir uma conta no banco, utilizamos o CPF como documento de identificação. O cadastro de pessoas físicas é o registro na Receita Federal Brasileira. Você pode tirar o CPF em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal ou dos Correios. Em todos eles, é cobrada uma pequena taxa. Pessoas com mais de 18 e menos de 70 anos podem pedir o CPF apresentando um documento de identidade e o título eleitoral. Quem tem mais de 70 anos só precisa apresentar um documento de identidade. Pessoas com deficiência mental, discernimento reduzido ou incapazes também podem solicitar o CPF. Neste caso, um representante legal chamado de tutor ou procurador precisa apresentar seus próprios documentos de identidade.
Adolescentes com mais de 16 anos e menos de 18, apresentando um documento de identidade, podem solicitar o CPF sem a presença dos pais. Brasileiros que saíram do país e estrangeiros com visto permanente ou visto temporário para trabalhar, além dos documentos de identificação, precisam preencher um formulário disponível no site da Receita Federal. O CPF é um documento essencial na partilha de heranças e elaboração de inventários. Por isso, em alguns casos, é necessário solicitá-lo para pessoas já falecidas. Um representante legal pode dar entrada na inscrição do CPF. Além de seus documentos de identificação, o representante deve apresentar o original e uma cópia simples de uma declaração que justifique a inscrição no CPF, a certidão de óbito e um documento de identidade do falecido. Um programa de reabilitação cardiovascular para prevenção e monitoramento de quem tem problemas no coração. Você vai conhecer agora parte do trabalho da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFO. O serviço é recente, começou em abril deste ano. A Clínica de Fisioterapia da Universidade Federal de Berlândia oferece um programa de reabilitação cardiovascular para prevenção e monitoramento de quem tem problemas no coração. Foi então desenvolvido inicialmente para pacientes que fizeram somente angioplastia, que tiveram doença coronariana e fizeram angioplastia. E agora ele se tornou um estágio obrigatório do curso, passando pelo 10º período. Os alunos fazem os atendimentos aqui e ele atende a comunidade, ou seja, pacientes que têm alguma doença do coração ou fatores de risco para desenvolver doença cardíaca, eles podem ser inseridos no programa. Esteiras e bicicletas são equipamentos obrigatórios. Aqui, ninguém fica parado. Inicialmente, o paciente precisa entrar em contato com o setor, ele tem que ter um encaminhamento do médico, o teste de esforço, teste em esteira, de preferência, ou já está programado para fazer o teste, e aí ele liga para o setor e a gente marca uma avaliação fisioterapêutica, passa pela avaliação, aí a partir do momento que ele tiver realmente características para ser inserido dentro da reabilitação cardiovascular, ele já inicia o programa. Geraldo Luiz tem 63 anos e foi diagnosticado com um problema no coração. Há 2 meses, faz o acompanhamento na clínica e já vê resultados. Melhorou muito, principalmente a respiração. Está bem melhor. Estudante do 10º período de fisioterapia, João Paulo aprendeu a importância do contato com os pacientes na faculdade. O programa virou disciplina obrigatória para os estudantes e tem sucesso. Acaba sendo de muita valia, assim, a gente ter o contato próximo, saber como é que é as coisas, ter a mão, ter a prática. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Alguns fatores de risco são o cigarro, a obesidade, o aumento do colesterol ruim, a diabetes, a hipertensão arterial, o sedentarismo e o estresse. E até mesmo a população jovem corre risco de infartar. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o cardiologista e professor doutor da Faculdade de Medicina da UFO, doutor João Lucas O'Connell. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Doutor, agora vamos comentar. Realmente é uma das principais causas de morte no mundo, os problemas cardiovasculares? Isso, as doenças cardiovasculares, mais especificamente num quadro agudo, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, são hoje, não só no Brasil, mas também no mundo, a maior causa de morte, principalmente naqueles indivíduos com mais de 50 anos. Mas hoje a gente tem visto cada vez menos as doenças cardiovasculares, tanto o infarto quanto o acidente vascular cerebral, ou causarem morte ou invalidez em pacientes mais jovens. E o porquê que agora está acontecendo também com essa população mais jovem? Muito provavelmente se deve a um maior diagnóstico, Antes o indivíduo morria subitamente, ninguém sabia do que ele morria. Hoje a maioria dos pacientes às vezes já até chega num hospital e tem o diagnóstico de infarto ou de AVC logo antes do óbito. Também pelo fato de que os principais fatores de risco estão mais presentes agora também na população mais jovem.
Então os jovens continuam fumando, agora eles estão mais acima do peso, eles estão trabalhando cada vez mais, sendo mais exigidos, portanto eles têm mais estresse, eles fazem menos atividade física e isso leva a algumas comorbidades que estão intimamente relacionadas a essas doenças, como a hipertensão, o diabetes, o aumento do nível de colesterol. Doutor, e o que diferencia, no caso, uma pessoa jovem e quem está com uma idade mais avançada com relação aos cuidados com o coração? Os cuidados são sempre os mesmos, né? Quer dizer, o indivíduo que tem um fator de risco para apresentar uma doença arterial coronária, principalmente aqueles que estão fumando, né, que têm o colesterol elevado, que estão hipertensos, que a glicose está alta, o indivíduo que nasceu numa família que essas coisas acontecem mais, esses indivíduos estão mais propensos a ter a doença. Esses cuidados devem ser intensificados. Mas todos nós, a nível de saúde coletiva, devemos nos preocupar com essa doença, porque uma boa parte de nós vamos morrer por causa delas, né? E tomar os cuidados, que são uma alimentação adequada, evitando excessos de gorduras, frituras, carne vermelha na alimentação, a prática regular de atividade física, controlar o estresse, a ansiedade e controlar esses principais fatores. Manter os níveis de pressão em níveis adequados, os níveis de colesterol e glicose no sangue também devem ficar baixos e o indivíduo deve se afastar de qualquer modo do cigarro. E no caso, qual é a faixa etária, doutor, de jovens que apresenta esse problema cardíaco geralmente? Tradicionalmente, os homens com mais de 55 anos e as mulheres com mais de 65 anos estão em um risco maior. Mas hoje a gente tem presenciado a chegada de pacientes bem jovens, 20, 30 anos de idade, com quadros de infarto e com quadros de acidente vascular cerebral. Esses indivíduos eles precisam ser tratados rapidamente, pois o infarto e o AVC no jovem costumam evoluir até pior do que nos indivíduos mais idosos. Então, a necessidade do indivíduo reconhecer os principais sintomas, no caso, a dor no peito ou uma alteração súbita do nível de consciência, e procurar assistência médica imediatamente. E aí o médico vai poder avaliar. Uma boa parte das dores no peito não vão ser infartos, mas se o indivíduo está experimentando uma dor forte, na dúvida ele deve procurar rapidamente uma unidade de atendimento emergencial. Então, quando acontece com o público jovem, geralmente é mais grave e pode até mesmo levar a óbito, ainda sendo jovem. Isso. Em geral, não é uma regra, mas o indivíduo mais idoso, a placa de ateroma ela vai se instalando progressivamente e o coração vai adaptando àquela oclusão progressiva. Já no jovem, a maioria das vezes, acontece por um rasgo, uma dissecção da artéria, que leva a uma oclusão aguda do vaso. E isso não dá tempo do coração se adaptar e proteger aquela área que está ameaçada pelo infarto. E doutor, além da dor no peito, tem também outros sintomas, outros alertas para que a pessoa possa ficar atenta que isso está acontecendo com ela, no caso do infarto? Isso, uma ótima pergunta. Na maioria das vezes, as doenças do coração, principalmente as isquemias, a falta de circulação para o coração, ela se manifesta com uma dor. Tradicionalmente, uma dor forte, em aperto, que dura alguns minutos, piora com a atividade física e costuma melhorar quando o indivíduo guarda um repouso. Agora, qualquer alteração relacionada principalmente ao esforço, uma falta de ar que ele não tinha costume de apresentar, uma sensação de desmaio, né, um pré-desmaio, sensação de que a vista está escurecendo, que ele não está bem acompanhado da atividade física. Se isso fica recorrendo, o indivíduo deve ficar atento e procurar um cardiologista para fazer uma avaliação e saber se ele tem risco de desenvolver um infarto. Doutor João Lucas, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não perca! O suco de acerola com manga é uma ótima opção antioxidante. Apresenta grandes quantidades de vitamina A e vitamina C, além de melhorar a imunidade, estimular a formação de colágeno, ajuda a diminuir cãibras. Termina hoje o 4º Seminário Internacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais na UFO. Confira os detalhes.
Público atento e programação variada. O 4º Seminário Internacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais no campus Santa Mônica chamou a atenção. São várias mesas redondas e debates, né? Sobre reforma agrária, ensino de sociologia, mesa sobre opressões, mesa sobre a discussão autosseriana, marxista, mesa sobre a sociologia contemporânea, são antropologia e arqueologia, esse diálogo entre as ciências. Marcos é professor da rede estadual em Belo Horizonte e abordou o tema A Perspectiva da Sociologia na Educação Básica. Ressaltou ainda a importância da atualização na profissão. Estou discutindo a questão da necessidade de uma formação continuada dos professores e também que o professor seja reflexivo, ou seja, a gente tem uma lógica no Brasil muito ruim, que o professor é formado e nunca mais ele discute essa questão da formação. Então essa ideia de refletir, o professor ter momentos como esse para a gente apresentar o currículo, inclusive apresentar ele como forma aberta, é essencial nesse sentido. Inscrito no evento, Mike cursa o 2º período de Ciências Sociais e fez inscrição para os 3 dias do seminário. Entre palestras e mesas redondas, a preferência do estudante foi a discussão sobre gênero. Essa mesa vai fazer um leque das ciências sociais, né? A sua atuação política, a sua atuação também enquanto ciência sociológica, de comportamento, de debate de alguns pontos como opressão. E essa mesa ela é importante porque ela vai colocar aí pra gente quais são os desafios que a gente vai enfrentar aí, tanto nessa conjuntura também quanto como profissional, né, depois da formação. As atividades do seminário são abertas ao público e terminam daqui a pouco, às 10 da noite. Confira agora como fica o tempo nesta sexta-feira em Uberlândia. Mínima de 20 e máxima de 37 graus, com céu nublado na maior parte do dia. Saiba como ficam as temperaturas em outras cidades da região. Tempo nublado em Coromandel. A temperatura varia entre 18 e 35 graus na cidade. Mínima de 20 e máxima de 35 graus em Nova Ponte. Céu nublado e sem chuva. Em Araguari, tempo nublado sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. Sexta-feira com céu nublado em Indianópolis. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Você sabia que, segundo uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina, as especialidades que mais crescem no Brasil são a pediátrica e ginecológica? Entre os dias 16 e 17 de setembro acontece a primeira jornada de ginecologia e obstetrícia de Uberlândia. Para saber mais detalhes, eu converso com o doutor ginecologista e obstetra João Tomás da Costa. Doutor João Tomás, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Ok, boa noite, estou aqui à disposição. A necessidade desse encontro é para ajudar na atualização, capacitação desses profissionais? Hoje a área médica, enfim, todas as áreas, né, profissionais têm que estar estudando, atualizando e voltados para a melhoria. Então o objetivo é esse, que a classe de ginecologistas e obstetras da cidade de Uberlândia tenha essa oportunidade. A gente está lá sentado por um breve tempo, refletindo e aprendendo algumas coisas novas, algumas condutas, protocolos. E quais serão alguns dos temas abordados? Bom, ele é voltado mais para a área de obstetrícia, não é verdade? E esses temas serão acompanhamento da gravidez de alto risco, através dos exames complementares de ultrassonografia, exames clínicos também. E o assunto vai ser gravidez de alto risco, protocolos da conduta em prevenir o parto prematuro, né? Investigação para que diminua, enfim, o número de nascimentos prematuros, as gravidezes de maior risco, a hipertensão, né? A doença específica da gestação, o diabetes mellitus também, entre outras. Professor, doutor, interessante por falar em diabetes, explica para nós como que está o avanço da questão da prevenção da diabetes na gravidez. É perigoso para as mulheres? Qual é a conduta correta no caso do profissional se ele tem uma paciente com esse quadro? Bom, inicialmente toda paciente que nos procura no pré-natal, que seja o mais precoce possível, melhor, a gente já começa a fazer a
a triagem, né, para ver se essa paciente se enquadra no perfil de desenvolver ou não uma diabetes, se ela não é diabética já, não é? Na grande maioria, felizmente, não são diabéticas. Mas algumas nos chegam com um perfil que tende a desenvolver a diabetes gestacional ou às vezes até diabetes tipo mellitus, né? Mas é importante que essas pacientes, né, tenham um ganho de peso menor, não é? Tenham um uso de uma dieta com pouco carboidratos, né, pouco glicídios, para que ela, durante o pré-natal, não venha desenvolver a diabetes gestacional. Caso contrário, pode trazer riscos para o bebê também, doutor? Também. Se é um diabetes gestacional que está sendo bem conduzido, bem controlado, provavelmente esse bebê não vai ter nenhuma consequência. Mas se houver, às vezes, um descontrole que pode acontecer, às vezes até necessitar de uso de medicamento, às vezes a dieta só não é suficiente, aí sim envolve um risco um pouco maior para o feto, não é? Mas existem os exames complementares de ultrassonografia que nós fazemos, né, no monitoramento deste feto e da própria mãe, para que venha minimizar os riscos para esse bebê. Nesse sentido, então, no simpósio vai ser discutido os avanços para lidar com casos como esse, de diabetes na gravidez. Perfeito. E o palestrante desta área, né, vai estar nos conduzindo de uma forma que sempre trabalhos, né, estatísticas e protocolos que podem ser alterados no sentido de dar uma maior segurança para a mãe e para o feto que já desenvolveu o diabetes. E aquelas que ainda não desenvolveu o diabetes, o que fazer para que ela não venha desenvolver. Doutor, outra preocupação vai ser discutir a questão do câncer do colo de útero. Também, a área ginecológica, hoje a gente sabe que o câncer do colo do útero é o segundo ou terceiro câncer mais comum, né, de mortes na mulher, e a prevenção é o melhor tratamento, né, é a melhor conduta. E quando tem as lesões de colo hoje, que são muito comuns, a gente detectando elas o mais precoce possível, e a causa mais comum é o HPV, entre outras também, que não é só ele, né? Para que detectando qualquer anomalia, qualquer lesão de células no colo, existe o tratamento, né, de remover parte do colo, que é o CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, né, sem agredir, né, ela não é uma cirurgia agressiva, para que com isso vá diminuir também o índice de câncer do colo do útero. A gente vai discutir esses protocolos lá e entre outros também. Doutor, os dias e o local do simpósio? Bom, será nessa sexta-feira, né, dia 16 à noite, com abertura, e alguns palestrantes já a trabalho, e sábado, dia 17, até às 17 horas, vai ser o período que a gente vai estar ali aprendendo mais um pouco. Doutor João Tomás, muito obrigada pelas informações. O TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Boa noite e até amanhã.